Então é com muita alegria que a gente está aqui hoje, né? Com muita paz no coração. Então vamos entrar nessa sintonia de amor, agradecer a Deus pela bênção. A gente está aqui com muita vontade de aprender, muita vontade de absorver realmente todos os ensinamentos do Kardec, de Jesus, que a gente possa realmente aproveitar cada palavra e levar para a nossa vida, levar para colocar tudo isso em prática realmente, que a gente realmente possa ser sempre instrumento de luz, de paz, de equilíbrio. E nessa sintonia que a gente possa vibrar por todas as pessoas que estiverem em sofrimento, por todos os espíritos em sofrimento, que as nossas energias possam fortalecer quem está trabalhando, né, ajudando tanto no mundo espiritual, aqui na Terra, que todos sejam envolvidos por esses fluidos de amor e que a gente possa também absorver essas energias de luz. Então, que a gente possa estar nessa sintonia de amor durante todo o nosso estudo. Que assim seja. Eu vou Pessoal, uhum. apresentar aqui porque o Adolfo está com problemas técnicos, ele não está conseguindo entrar. Eu perguntei para ele que agora ele não está conseguindo entrar. Então, a gente já vai dando início, vamos fazendo a leitura, né? E assim que ele conseguir, ele entra e a gente vai dando continuidade. Você queria falar alguma coisa, Ana? Não, pode começar. A gente estava nesse primeiro parágrafo aqui da página 57, né? Como ele está no meio de um item, eu acho que é legal a gente fazer uma leitura desse trecho do início aqui, ó. Ele não é um trecho tão grande, faz a leitura dele e dá sequência aqui, só para a gente retomar onde a gente parou, né? Então a gente entrou nesse item de fenômenos espíritas simulados, né? Onde o visitante questionou Kardec. Não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se, e disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Então, ele perguntou se, fora do espiritismo, também não poderiam produzir esses fenômenos que Kardec estava atribuindo ao espiritismo, né? Allan Kardec então respondeu: por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de Celtes, vinho de champanhe, ser todo vinho desta espécie apenas água de Celtes? Isto é, privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações, e para atrair a multidão simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado, perdão, a clarividência sonambúlica, e todos os gaiatos os aplaudiram, bradando: eis aqui o que é o espiritismo. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Então, essa aqui foi a primeira parte desse item que a gente leu na semana passada, né? Questionamento sobre do cético, né? Sobre a questão da veracidade, perdão, dos fenômenos espíritos, né? Se esses fenômenos realmente tinham fundamento, eles eram verdadeiros, ou se eles poderiam, pelo fato deles poderem ser imitados, se eles não passavam de uma mentira, né? E aí, continuando, pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, interromper, viu, por gentileza, fique à vontade. Tá? Então, vamos só recordar, né, Zé, que o que a gente falou, então, né?
Primeiro que o Kardec, né, o Adolfo falou muito, né, que o Kardec usou a metodologia científica, né, de questionários, né, questionando os espíritos, por isso que é uma ciência, né. Vamos tentar lembrar o que a gente falou semana passada, só para a gente ir para frente, né. O cético, ele era muito mais aberto do que o crítico, né, e o Kardec falou muito assim, ele não falou igual com o crítico que para a gente não perder tempo, né, com quem não queria, né? O cético não, ele era mais aberto a aprender, né? O que mais que a gente pode lembrar? Ajuda aí todo mundo, só para a gente seguir para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar a leitura. Continua então. Vamos lá. Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido não ser uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a Buena Dicha. Só a malevolência e uma arrematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas. Alguns chegaram mesmo a comparar reuniões espíritas a assembleias de sabá, nas quais se espera o soar da meia-noite, para que os fantasmas apareçam. Então aqui, né, ele está falando assim sobre aí ele falando essa frase aqui: ninguém compra um brilhante sem estar convencido não ser uma pedra d'água, né? Ou seja, ele não acreditou no que os espíritos disseram a ele antes dele ter certeza daquilo que estava sendo dito, né? Por isso que ele estudou tão profundamente todos os ensinamentos, todos os dizeres, tudo aquilo que os espíritos trouxeram de informação para Kardec, né? Então, antes dele acreditar realmente naquilo que estava dito, tanto é que a gente sabe que na história dele, né, quando ele começou a perceber aquela questão das mesas girantes, ele questionou muito, né? Ele foi muito questionador. E aí aquilo despertou, né, a curiosidade dele, e ele entendeu a necessidade de aprofundar o estudo, a pesquisa, a ciência a respeito do que estava sendo dito através daquele fenômeno, inclusive das mesas girantes, né? Então, por isso que ele disse, né, que ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água, né? Ou seja, ele quis dizer com isso que ele não acreditou no espiritismo antes de estar convencido que o que estava sendo mostrado através daqueles fenômenos e dito pelos espíritos não era algo verdadeiro, algo de profundidade, algo que fazia muito sentido. Tanto é por isso também que ele sempre disse que se em algum momento a ciência mostrasse que ele estava errado naquilo que ele codificou, que era para a gente ficar com a ciência, né? E dele, você quer falar? Gostaria sim. Eu acho que isso vem deixar bem claro para nós o quanto foi difícil para o Kardec desbravar todo esse terreno, porque isso daí era uma brincadeira na Europa naquela época. Todos se divertiam com essas mesas girantes, era uma brincadeira. E ele estudou, se aprofundou, viu que por trás de um fenômeno inteligente tinha que ter algo inteligente, né? Então ele foi lá e codificou o espiritismo. Então uma tarefa, assim, um desbravamento que merece muitos aplausos, né? Porque não foi nada fácil para ele realmente. Até hoje você ainda recebe assim de quem não conhece
muita coisa, assim, de querer adivinhação, né? De querer uma coisa assim, você tem que explicar que o caminho não é esse. Mas lá no começo, para ele, deve ter sido algo realmente muito difícil. Ele teve que ter muita firmeza em tudo aquilo que ele fez, muita certeza no método científico, e eu acho que foi beleza, hein? Bem-vindo, Adolfo! Seja bem-vindo, Adolfo, meu querido. Boa noite, Adolfo. Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa, eu estou com problemas aqui nos aparelhos aqui eletrônicos. Mas já deu tudo certo. Isso acontece. Letícia, você quer falar alguma coisa, por gentileza? Fica à vontade. Eu só quero completar assim, também o que a dele falou, que eu acho que é muito importante a gente pensar naquele momento, né? Hoje, quando a gente faz pesquisa na faculdade, tudo, a gente já tem tanta dificuldade, a gente tem vários meios aí a nosso favor, né? O computador, a facilidade de escrita, de digitação, de transcrição de entrevista. Imagina naquele momento, né? A dificuldade que ele não teve para fazer tudo isso. Então, eu acho que realmente o que ele fala é muito, muito importante mesmo da gente ressaltar. Ô, Zé, volta aí também naquela frase lá da malevolência, né? Então, ali ele também tá... Aí, ó, aí ele tá falando também... isso que ele falou, né, que assim, até hoje as pessoas ainda... Aí ele tá falando do espiritualismo e do espiritismo, né? Que as pessoas confundiam, né? Com magia, com feitiçaria, que as pessoas iam nas reuniões, assim, esperando que ia ver, né? Igual ele fala aí, para que os fantasmas aparecessem, né? Então, isso tudo era bem espiritualismo, né? E aí o Kardec vem trazer esse olhar científico, esse olhar sério, né? Então, assim, aí ele está falando um pouquinho isso, né? Adolfo, meu amigo, a palavra é tua. Não, eu só quero fazer um comentário, assim, com base no que vocês falaram, porque o pouco que eu ouvi tá ótimo. Eu posso até faltar agora, estou mais tranquilo. E o pessoal está falando muito bem aí. O comentário que eu queria dizer é o seguinte: a Letícia estava falando de transcrição. Eu não sei se vocês chegaram a ver, gente, e agora, como nós vamos entrar em recesso, hoje é a nossa última reunião, infelizmente, né? Nós vamos retomar só depois, e a gente depois avisa vocês direitinho. Mas no vídeo da semana passada, eu coloquei vários links de palestras, conforme eu havia dito no estudo anterior. E um deles, aliás, 3 deles é sobre história oral. São 3 palestras que eu fiz sobre história oral. Uma das palestras, agora não lembro, é a primeira, lá na descrição. Eu falo só do método. E uma das coisas que eu falo no método é que tem a parte da transcrição. Né? Nós temos uma entrevista aos sábados no Luz e Amor. Nós temos um grupo, né, que reúne aos sábados, que estuda a revista espírita. Fazemos uma entrevista sobre mediunidade curadora, já falei algumas vezes, e já entrevistamos alguns espíritos, como, por exemplo, o Dr. Fritz, que são 2 casos de cura que nós estudamos, e por acaso, entre aspas, acaso não existe, né? Foi o mesmo médico espírito, o Dr. Fritz, é uma equipe, né? Então, nós evocamos na nossa reunião o Dr. Fritz, são 2 entrevistas que fizemos com ele, de 1 hora cada entrevista, dá mais ou menos 20 páginas de transcrição cada entrevista. Então, nós fizemos a entrevista seguindo o método da história oral. Depois foi feita a transcrição, depois foi feita a análise, e agora nós estamos numa fase que nós paramos por causa da pandemia, mas é de ir em centros espíritas de cidades da região e entrevistar os espíritos ligados a essas curas, né? Esses processos de cura que nós estudamos, e, inclusive, entrevistar novamente o Dr. Fritz. Quer dizer, qual que é a nossa ideia? Só que aqui o nosso caso é um pouco diferente, né? Pesquisa de Kardec, ele estava descobrindo um universo.
nós já partimos de um projeto. A gente já sabia o tema, que é mediunidade curadora, estudamos esse vocábulo na revista espírita, né, mediunidade curadora, para só depois começar a fazer a entrevista. E agora nós estamos na parte, nós vamos replicar algumas perguntas das entrevistas que fizemos. Fizemos com o anjo guardião das pessoas que foram curadas. Nós evocamos as pessoas que foram curadas, chama Entrevista de Vivos. Tem na Revista Espírita um artigo falando de entrevista de vivos. Aí Kardec evoca um companheiro lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, faz uma evocação, né? Nós também fizemos isso. Tem muita coisa bacana, assim, que eu não vou falar aqui, que esse não é o objetivo. Mas por que eu estou falando essas coisas? Porque hoje nós utilizamos a ciência, uma metodologia científica, que é aceita na história. Eu tenho alguns trabalhos que eu já apresentei em encontros de historiadores, que não é encontro espírita, tá? Tem alguns trabalhos com temática espírita. Com temática espírita. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje é possível a gente até apresentar em congressos de historiadores trabalhos com entrevistas com evocação de espíritos, né? E a gente vem fazendo isso. Só que eu não uso o termo evocação, eu uso o termo entrevista, porque é da metodologia. Mas a gente faz e pede autorização para o espírito. Eu até tinha falado de um livro do André Luiz, que eu tinha esquecido, não coloquei lá na descrição da reunião passada, porque tem muita coisa lá, não coube, mas o livro é Desobsessão, psicografia do Chico Xavier. Então, nesse livro, Desobsessão, tem um capítulo lá, depois eu posso passar para vocês, se alguém quiser. Mas tem um capítulo lá que ele vai falar que quando houver evocação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir autorização para os mentores. Foi o que nós fizemos no Luz e Amor. Primeiro, nós pedimos autorização para os mentores. E na primeira evocação que fizemos, na primeira não, em todas, primeira pergunta, perguntar para o mentor, nós podemos evocar o fulano de tal? Aliás, eu também não uso esse termo, evocar. Estou falando aqui, né? Podemos entrevistar o Dr. Fritz? Ele já se encontra conosco. Dr. Fritz, começa a pergunta. E aí tem... Então, isso foi filmado, gravado, transcrito, né? Quer dizer, nós estamos seguindo uma metodologia científica. Né? Então, nós estamos seguindo, assim, esse caminho que Allan Kardec que começou, né? Entendendo, assim, ó, e partindo da metodologia espírita. O que é metodologia espírita? Entendendo que os espíritos eles só vão responder se o quiserem. Por exemplo, tem uma pessoa que foi curada, né? A mãe dela participou ativamente do processo de cura. Só que a mãe é católica. E levou no centro espírita, a filha fez cirurgia com o Dr. Fritz e foi curada. Aí nós perguntamos assim, ó, eu gostaria de entrevistar a mãe da pessoa, né, pessoa X. Aí o mentor fala assim, ó, ela está conosco, mas ela não quer conversar. Quer dizer, eu vou forçar a barra? Não posso, né? Então, o espírito só responde se ele quiser. Se ele não quiser, ele não responde. Aí não tem entrevista. Então, mas isso é o quê? Da ciência espírita. Que normalmente na ciência, as pessoas vão entrevistar, quando alguém fala que não vai entrevistar, é um contexto. Ah, mas é uma pessoa que não quis. Mas nesse caso, para quem não acredita que o espírito vive depois da morte, como é que você fala para essa pessoa que o espírito não quis ser entrevistado? Né? Então, tem algumas implicações assim na academia. Né? Tanto é que quando eu, por exemplo, levo essa temática, né, espírita, com entrevista de espíritos, eu sempre parto do seguinte princípio. Entrevista realizada com a pessoa X, no dia tal, e faça um recorte da transcrição da entrevista. Depois, mais adiante, entrevista com a médium tal, que se diz ser o espírito tal, e coloco parte da transcrição. Né? Porque eu, enquanto pesquisador, eu não posso falar que eu estou entrevistando um espírito, aquele espírito. Muito embora eu estou entrevistando aquele espírito. Eu, como espírita, eu acredito nisso. Mas o meu interlocutor, que está na academia, na universidade,
num congresso de historiadores, ele não acredita. Então, eu não vou falar que eu estou entrevistando o espírito. Eu vou falar que estou entrevistando o médium, e é médium. Aí a academia reconhece que existem os médiums, né, que diz ser tal espírito, como, por exemplo, o Dr. Fritz. Né? Agora, se é o espírito ou não, mas o que interessa? É que eu estou fazendo a mesma pergunta para pessoas diferentes, no caso, para médios diferentes, né? E qual que é o objetivo? De obter a mesma resposta. Se eu obter a mesma resposta, mudando só o vocabulário, que varia de médium para médium, se eu obter as mesmas respostas, eu estou utilizando o método que Kardec usou lá no século XIX. Só que não é o mesmo método, porque esse método na história, ele tem algumas características que vai diferenciar de outros métodos de entrevista. Tá? Então, assim, não é fácil o trabalho que Kardec fez, muito embora, quando ele fazia entrevistas, era com psicografias, mas eram muitas entrevistas, então ele tinha que ler muitos textos, e com base na leitura desses textos, é que ele redigia o livro que ele estava escrevendo, seja o Livro dos Espíritos ou qualquer outro livro. Bom, falei demais, agora eu vou ficar quietinho aqui. Toca aí, Dudu. Vamos lá. Então, continuando a leitura, a gente parou aqui nesse parágrafo. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a uma representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: Belo, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem ante os olhos. Eu sou um deles, disse-lhe o espírita, e posso asseverar-vos que nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isso. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade. Muitos críticos não têm bases mais sólidas. Sobre quem cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Os reclamos provocaram o exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu, então, que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria. Né? Então, aqui ele falando sobre... Aqui, ó. Nessa apresentação, né, que ele foi, né, representação de Macbeth, que quando chegou, tinha uma cena que envolvia, né, a cena das feiticeiras, né, e ele alegou, né, então a gente vai ver agora uma sessão espírita, né, que é o que ele precisava de argumento para escrever o próximo artigo, ou seja, ele fez uma relação, né, porque naquela apresentação teria as feiticeiras, seria então uma, entre aspas, uma sessão, uma reunião, sessão espírita, né, e não era nada disso, né. Então, e é que ele disse, né? Aqui, ó, nada vejo que se lhe pareça. Tem assistido a centenas de reuniões espíritas, aqui a gente pode entender reuniões espíritas sérias, né? E nelas nada encontrei que se assemelha a isso. Ou seja, nas reuniões espíritas sérias não tinha encontrado nada que se assemelhasse àquela apresentação que ele estava vendo ali, que tinha a cena das feiticeiras, né? Que se ele tinha ido ali para encontrar argumentos para o artigo dele baseado nesse fato, quer dizer, o artigo dele não ia trazer a verdade dos fatos, né? E é o que diz aqui, muitos críticos não têm bases mais sólidas, né? Ele não se aprofunda a conhecer sobre o assunto que ele está criticando para realmente fazer uma crítica que seja construtiva, né? A preocupação, acho que era muito mais em denigrir a imagem, né, que o espiritismo tinha na época, né?
Eu acho que uma coisa também interessante aí, no primeiro diálogo que Kardec teve com o crítico, quando ele vai fazer, quando ele vai falar sobre o conceito de crítica, né? Então, uma das coisas que a Kardec fala é que, e ele deixa isso muito claro, está deixando aqui também, deixa no livro dos médiuns, que ele fala assim, ó, dependendo do que a pessoa, o seu interlocutor, dependendo do que ele estiver falando, eu não perco tempo com esse tipo de gente. Então, quando ele fala assim, ó, que muitos críticos não têm bases mais sólidas, né? Então, quer dizer, que ele não está preocupado com esses críticos. Ele não vai perder tempo com esses críticos. Agora, para aquele que realmente estudar, né, a obra e quiser fazer um debate, né, sobre pontos, né, dos conceitos fundamentais que essa doutrina pregoa, aí sim, né, ele fala que vai gastar todo o tempo que ele tiver disponível para essa pessoa. Então, ele é muito assim, dado às pessoas interessadas em estudar o Espiritismo. E, ao mesmo tempo, ele não perde tempo, esse é o termo que ele usa, ele não perde tempo com esses críticos que não têm base sólida. Então, de certa forma, é até uma orientação para o movimento espírita. Não percam tempo com esse tipo de gente, né? Eu me lembro que nos anos 70 teve um debate muito interessante do Hernando Guimarães Andrade com um padre, né, que é o nome dele, eu não sei o nome de primeiro nome, mas o sobrenome, ele foi conhecido pelo sobrenome, né, Padre Quevedo. Então, eles apareciam assim, em vários programas de televisão, os dois se apresentam como parapsicólogos. Só que o padre, não precisa nem dizer, né? E o Hernani, que é espírita. Muito embora, assim, eles fazendo pesquisas sob o ponto de vista da parapsicologia, que não é o espiritismo, né? Mas é uma ciência, né, que estuda fenômenos paranormais. Então, estuda, por exemplo, o fenômeno espírita, né? E o Hernani, através desse debate com o padre Quevedo, o que eles estavam discutindo? Para o padre Quevedo, sempre quando havia fenômeno mediúnico, ele falava assim, não, mas isso é uma coisa fisiológica, né? Porque não existe esse fenômeno. E por Hernando Guimarães Andrade, não, isso aqui é mediunidade, né? Então, quem está se comunicando aqui é um espírito. Quer dizer, por quê? Porque todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esse aqui é um efeito inteligente de uma causa que é um espírito, né? Então, no fritar dos ovos, foi um debate que fez com que muitas pessoas, muito embora Kardec fala que não é para perder tempo, mas o Hernando Guimarães Andrade perdeu o tempo dele nos anos 70, fazendo uma polêmica com o padre Quevedo. O padre Quevedo metia o pau, falava mal do espiritismo. E o Hernando Guimarães Andrade, não é que ele defendia o espiritismo, mas ele mostrava por que realmente o fenômeno mediúnico ele acontece, né? E é passivo de estudo. Então, nessa relação aí entre os dois, nesse debate, muitas pessoas foram procurar um centro espírita para conhecer o espiritismo, né? Então, da mesma forma que Kardec fala no parágrafo anterior, que estava lá na peça assistindo teatro, né? Então tem a cena lá das bruxas, agora tem sessão espírita. Quer dizer, e isso acabou, o que era para ser uma propaganda contrária ao espiritismo, acabou trazendo adeptos. Porque muitas pessoas, não, vou ter que estudar esse negócio, véio. Será que esse negócio é sério? Não, vou ter que conhecer. E muitas pessoas foram lá e compraram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir daí se tornaram adeptos da doutrina. Então, os adversários, concluindo no raciocínio, os adversários, quando eles falam mal do espiritismo, mais fazem propaganda a favor do que contrário, né? Por isso que nós, espíritas, nós não temos que ficar criticando outras religiões, né? Nós não temos que ficar perdendo tempo discutindo a religião com os outros. Então, qual que é a minha postura? Olha, é muito importante que você tenha uma religião, é importante que você tenha uma fé, né? Eu, como sou historiador, eu estudo um pouco da história das religiões, eu conheço um pouco da história das religiões, até falo, e quando eu estou conversando com um católico, eu falo assim, ó, você frequenta qual igreja? Não sou católico, sou espírita. Aí quando eu estou falando com protestante,
Professor, você é pastor? Não, não sou pastor, sou espírita, né? Quer dizer, não impede até de nós espíritas estudarmos outras doutrinas, saber como é que eles pensam, doutrinas espiritualistas. Porque o debate aqui é esse. Por que espiritismo não é a mesma coisa que espiritualismo? Muito embora é muito parecido. Porque o espiritualismo, ele abarca todo o fenômeno, né, que existe além da matéria. Agora, o espiritismo, ele tem o quê? Ele tem os seus princípios fundamentais, né? Então, algumas coisas, para nós espíritas, não são bem como, por exemplo, a questão do céu e inferno. Para nós não existe céu e inferno, né? Mas tem espiritualista, e não é só uma religião, por exemplo, católico e os protestantes, ou evangélicos, eles acreditam em céu e inferno. Tudo bem que entre eles pode ser que tenham interpretações diferentes de céu e inferno, mas eles acreditam em céu e inferno. E para nós não existe, né? Então, o espiritismo é uma doutrina espiritualista? É. Por quê? Porque nós acreditamos que existe algo além da matéria. Mas tem alguns princípios fundamentais do espiritismo que nós não encontramos nas outras doutrinas. E tem coisas que encontramos em outras doutrinas cuja prática é diferente da chamada prática espírita. Por isso que o espiritismo, gente, tem que ser aquele de acordo com as obras de Allan Kardec. Então, a reunião mediúnica tem que ser o quê? De acordo com as orientações do livro dos médios. Aí reunião mediúnica espírita. Do contrário, uma brincadeira do copo é uma reunião mediúnica. E tem espírito brincalhão que participa. Se tiver um médium na roda, vai ter brincadeira do copo. E tem menino que pode ficar mediunizado, né? E muitos ficam com muito medo, né? Tudo bem? Pare demais de novo, né? Não, tá maravilhoso. Então agora eu quero ouvir. O Dudu, eu não estou lendo, depois você, Ana Flávia, me ajuda, que às vezes tem alguma pergunta, ou alguém escreveu alguma coisa bacana. Tem aqui, ó, acho que a Sueli. A Ideli também levantou a mão antes. Então? A Sueli colocou uma informação. Quando foram queimados o livro dos Espíritos na Espanha na época da Inquisição. Com isso, aumentaram o número de pessoas que começaram a estudar a doutrina. Ela até citou que acho que tem essa cena no filme do Allan Kardec. E é fato, né? A Ideli levantou a mão? Deixa eu ver. Ela tinha levantado. Eu levantei, mas baixei, porque o Adolfo já foi falando aí mais ou menos o que eu iria dizer, né? Que o Kardec, na época, ele teve esse trabalho árduo de dividir, porque a mediunidade é uma coisa que sempre existiu, e o que ele fez foi um estudo da mediunidade. Então, quando há uma cena de bruxaria, de feitiçaria, não deixa de estar ligado aos fenômenos mediúnicos. Só que ele fez um estudo, quer dizer, a pessoa que tem mediunidade, ela vai fazer um estudo, ela não vai se deixar levar, né? Depois, na sequência, veio aqui no Brasil Edgar Armon, que montou os cursos de estudo de educação mediúnica. Quer dizer que tudo isso vai evoluindo, né? Mas os livros que estão escrevendo agora de outros autores, que às vezes o Adolfo não gosta muito que a gente fale, né? Ele só quer falar no Kardec, mas a gente não pode deixar de observar que eles fazem esses estudos com os espíritos de outras categorias. Então, são coisas que vão acrescentando, mas já desde essa época a gente vê que ele teve que ter muita firmeza para se posicionar como um estudioso do assunto, porque ele estava, enfim, divulgando uma doutrina nova, comprovado cientificamente. Então, um trabalho bem árduo dele, né? A Rita colocou uma informação aqui. Por favor. Na introdução do livro dos Espíritos, Kardec esclarece bem sobre o uso dos novos termos utilizados na doutrina. Complementa bem o assunto tratado na aula anterior e nessa.
Você quer falar alguma coisa também, Rita? Complementar, fica à vontade. O Deli, vou só falar uma coisa, que às vezes, assim, do jeito que eu falo, passa uma impressão até errada, né? Não é que a gente não deve ler outros autores, estudar outros autores, né? Isso faz parte. O próprio Allan Kardec ele recomenda isso. O espírita tem que ler de tudo. Então, não é assim. Às vezes, o jeito que eu falo dá até uma impressão que só pode estudar a obra de Kardec. Não é. Tanto é que eu não leio só a obra de Kardec. Né? Mas é que eu mais estudo, claro. O que eu quis dizer é o seguinte, que eu encontro, assim, em muitas obras, em autores que são consagrados do movimento espírita, falando coisas diferentes daquilo que eu estudo nas obras de Allan Kardec. E aí, qual que é o exercício que eu faço quando eu escrevo esses artigos de encontro que eu participo? Eu participo de 2 grupos, agora é grupo espírita, mas é artigo científico também. Um é da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, que é uma liga de âmbito nacional. Eu participo dos encontros da LIP, escrevo artigos, né? Até hoje todo artigo que eu apresentei foi aprovado, né? E às vezes eu escrevo assim, até artigos que eu gosto de temas polêmicos, eu enfrento eles. Mas eu enfrento assim, usando a obra de Kardec. Por isso que eu me dou bem com esse público. Porque, do contrário, muitas pessoas iriam em cima, né? E aqui em Franca tem um outro grupo, que eu também faço parte, que é o Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato. Então, nós temos também uma reunião mensal, toda quarta-feira. Vamos ver no próximo ano se a gente vai manter a quarta-feira. A gente ainda vai decidir a programação do ano seguinte. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu pego assim, um autor falando algo diferente daquilo que eu encontro em Kardec, então, qual é o exercício que eu faço? Eu vou procurar mais autores que falam sobre a mesma coisa. E do que eu vejo, e estudando em Kardec o assunto, que eu vejo também, eu não vejo assim, elementos nesses autores para falar assim, ó, Kardec está ultrapassado. Então, por exemplo, no André Luiz. André Luiz, ele é um autor, tem um grupo de médicos que estudam a obra do André Luiz. Né? Um deles é o Dr. Décio Iandoli. Ele até esteve em Franca, acho que no ano passado. Por esse ano, não, ano passado. Esse ano não, por causa da pandemia. Ano passado ele esteve em Franca. Então, eles pegaram um capítulo do livro Nosso Lar e escreveram um livro falando da glândula pineal. Que hoje, a medicina, os médicos, eles estudam a glândula pineal. Só que quem trouxe essa novidade para o meio médico foi o André Luiz. Então, eu não posso falar com o André Luiz, que a obra dele, ela é ruim. Ela não é ruim. É uma obra muito importante. E quando vem um médico chancelando, olha, esse livro que fala da glândula pineal, que é a glândula pineal, e hoje tem congresso médico, que não tem nada de espiritismo, estudando glândula pineal, poxa vida. Então, isso mostra que a obra do André Luiz é muito importante. Só que tem coisas na obra do André Luiz que não estão de acordo com o pensamento de Kardec. Como, por exemplo, quando ele fala da questão da memória, que é um assunto que eu acabei de estudar agora recentemente, a respeito do encontro dos pesquisadores aqui de Franca. Eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a questão da memória, qual que é a sede da memória. E o André Luiz e outros autores vão dizer o seguinte, que a sede da memória é o perispírito. Mas Allan Kardec vai falar o quê? Que a memória é um atributo do espírito. Né? E aí, tem toda uma literatura nas obras de Allan Kardec, são vários textos, né, várias revistas espíritas, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Gênese. Né? Então, são vários textos de Kardec, textos diferentes, que vão de uma forma assim, que eu chamo de científica, vão apontar que a sede da memória é o espírito. Porque quando ele muda de um planeta para o outro, e quando o espírito ele evolui demais num planeta, ele reencarna em outro planeta, então quando isso acontece, o que ele faz?
ele deixa a roupa que ele usava naquele espírito, que é seu perispírito, e dos fluidos, né? Dos fluidos do ambiente do novo planeta que ele vai morar, é que ele vai extrair o quê? A matéria-prima do seu novo corpo, ou do seu novo perispírito. Porque o perispírito é um corpo do espírito. Então, quer dizer, se ele troca de perispírito, onde é que fica a memória nessa hora? Né? Isso é só para mostrar, claro, o assunto aqui não é esse, mas é só para mostrar que não é uma coisa assim muito simples. Ah, não, mas se eu li o livro do André Luiz, o André Luiz, o livro dele é muito importante, e é muito importante. É muito importante. Quem fala disso é médico. E tem médico não espírita estudando glândula pineal. E quem trouxe essa informação é o André Luiz. Então, olha a importância do André Luiz, gente. É muito importante a obra dele. Né? Mas, quando eu vejo na obra dele, tanto é que agora eu vou estudar isso daí só na obra do André Luiz, porque eu fiz o caminho de estudar na obra de Kardec, né? Então, eu li alguns textos do André Luiz e usei no meu artigo. Agora eu vou estudar toda a obra do André Luiz de novo, a respeito de memória, para ver o que eu consigo extrair, aproximar, e o que não dá para aproximar e falar, não, isso aqui... Porque ainda não chegou o momento a gente falar assim, ó, não, realmente a sede da memória é o perispírito. Por tudo que eu li até aqui, e não li pouca coisa sobre isso, estou falando de obra espírita, né? Nós não temos ainda elementos para falar isso. Não dá. Então, isso, por enquanto, não é uma verdade. E as pessoas pegam o livro do André Luiz e saem falando como se fosse algo assim, ó, não se discute. E doutrina espírita, a gente, Allan Kardec está mostrando, tem que discutir, tem que ser cético, tem que questionar. A gente não tem que ter medo de questionar, não. E se ele errou num ponto, qual o problema? Isso não vai tirar o mérito do André Luiz. Porque ele é um espírito evoluído? Claro que é, mas ele não é um espírito puro. Ele pode ter errado nesse ponto. Qual o problema? Se ele errou nesse ponto. Qual o problema? Não é? Agora, pode ser que daqui a alguns anos mais espíritos venham confirmar a tese do André Luiz. Então, o que o Adolfo vai fazer lá na frente? Olha, gente, hoje sim, dá para cravar. Realmente, né, a sede da memória é o perispírito. Allan Kardec fez isso. Então, nesses textos que eu deixei mencionado na descrição, eu faço um convite para vocês, gente. Dê uma lida na descrição. Lá eu fiz a citação do Allan Kardec falando no livro no livro dos Médiuns, ele fala, não existe possessão absoluta. Depois ele falando no livro A Gênese e na Revista Espírita, existe possessão absoluta. Eu pensava diferente. Aí depois que eu estudei, estou revendo meu pensamento. Isso é ciência. Né? Então, a gente não pode perder isso, né, nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas. Né? Mas tem muita coisa boa em vários autores espíritas. Não é que a gente não tem que estudar, tem sim. O que nós não podemos, aí sim, esse é o cuidado e a crítica que eu faço. E na hora que eu faço a crítica, eu bato com muita força. Às vezes eu sou até mal interpretado, né? A gente não pode aceitar porque é um autor que está falando cujo médium é o Chico ou o médium Divaldo. O Chico e o Divaldo também não são espíritos puros. E o espiritismo é uma ciência. Então, a nossa postura tem que ser da investigação, da dúvida. Gente, isso não é desmerecer espírito nenhum. Não é desmerecer espírita nenhum. Isso é fazer ciência. O Allan Kardec fez isso. Tá? Vocês desculpem, assim, eu estar falando isso repetidamente, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos fazer a prece, nós vamos encerrar e alguém vai falar assim, ó, eu ouvi tudo que o Adolfo falou, fiquei com vontade, mas não falei, mas não concordo. Tudo bem, mas aquilo que você acredita, o que não pode é o senso comum. Você tem que falar, não, é assim, por isso, e de acordo com o livro tal, de acordo com o livro tal, né? Para chegar no ponto. Eu fiz isso, gente. Tem um artigo meu, se vocês quiserem, eu coloco para vocês aí. Tem um artigo meu que é sobre racismo, que eu falo, Allan Kardec, nesse ponto, hoje ele está ultrapassado.
Mas quem fala isso não sou eu, é a ciência. A ciência, nesse ponto aqui, ó, atualizou o pensamento de Allan Kardec. Olha, eu tive coragem de falar isso no Congresso. Nesse ponto aqui está ultrapassado, que é com relação ao racismo. Não dá, a gente não tem tempo para falar, o assunto não é esse, mas eu vou deixar no link do estudo de hoje, né, tanto o artigo que eu escrevi sobre esse tema, como o vídeo também no seminário que eu apresentei em Franca, falando sobre a questão do racismo. E no finalzinho, eu fazendo essa afirmação, né, que nesse ponto do racismo, Allan Kardec foi corrigido. E durante o artigo, eu vou falar o que é racismo, o que é racismo científico, quando que surge o racismo, por que Allan Kardec não era racista, o que os adversários dele apontam em sua obra como sendo, falando que ele é racista, a partir dos seus escritos, né? Então, quer dizer, nesse particular, eu tive coragem de pegar uma parte lá de livros de Allan Kardec, inclusive desse livro que nós estamos estudando, que é o Espiritismo. Nós vamos chegar nesse ponto, e eu falando assim, ó, nesse ponto aqui, ó, não é mais assim. E aí, é o que Allan Kardec fala, entre a ciência e o Espiritismo, é para ficar com a ciência. Então, ele não fala assim, ó, entre um autor espírita e o Espiritismo, fala entre a ciência. Agora, quando tiver pesquisa, como o Décio Young fez uma pesquisa científica, o trabalho dele, fantástico, né? Então, quando vierem pesquisas falando que está certo o pensamento do André Luiz, ou qualquer outro autor, está certo, é isso mesmo, porque foi feita uma pesquisa científica. O que a gente não pode sair falando que é verdade, quando a gente lê um livro, leu aquilo, então existe. Por exemplo, eu li um romance, uma vez, que falava de dragões. E um companheiro meu fez uma palestra, eu assisti a palestra, muito amigo meu, porque existem dragões, porque não sei do quê. Quer dizer, não é assim que funciona. Mas o autor falou que existem dragões. Não, mas não é porque o autor falou que existem dragões. Né? Gente, eu peço desculpas, eu exagerei, eu acho que eu não estava entrando, porque eu não tinha que entrar hoje. Falei demais. Peço perdão a vocês. Infelizmente, o tempo acabou. Eu tinha planejado diferente o dia de hoje, era para a gente estudar o que foi estudado. Né? Mas o que eu queria, na verdade, é que faça um tempinho para a gente conversar algumas coisas diferentes, né? Para desejar para todos um bom Natal, boas festas, que apesar desse momento difícil que nós estamos vivendo, nós temos que estar orando, né? Então, quem puder, no horário da nossa reunião, terça-feira, às 8 horas, está em casa orando, a gente pode combinar esse horário, ou de repente, lá no grupo do WhatsApp, a gente pode combinar um outro horário, assim, cada um na sua casa, hora, não precisa, assim, criar nada assim Mas é importante que nós oremos, principalmente para as pessoas que perderam entes queridos, estão perdendo, né? Então, vamos passar o Natal um pouco mais triste. Então, vamos orar para essas pessoas aí. E que possamos celebrar, né, o amor de Jesus nos nossos corações e nas nossas vidas. Tá bom? Nós vamos retornar. Muito provável, gente, que o nosso retorno é em fevereiro. Tá? As reuniões mediúnicas, algumas reuniões já retornam em janeiro, no comecinho, mas as nossas provavelmente não, na primeira terça-feira de fevereiro, tá? A gente acompanha essas férias escolares. Muito embora este ano, não sei como é que vai ficar esse negócio de férias escolares, né? Mas a gente deixa o mês de janeiro para o pessoal ficar com a família, descansar, aproveitar. Aí, quando a gente assumir em fevereiro, a gente assumir com força total, tá bom? Então, peço desculpas mais uma vez, agradeço aí pela paciência de vocês comigo, né? Eu falo muito, tem que me corrigir mais, eu vi hoje que eu demorei para entrar, a reunião estava andando, que é uma beleza, né? Então, mas eu desejo um bom Natal para vocês, viu? Muita paz para todas as famílias, boas festas, e vamos estar orando, porque o nosso planeta está precisando, tá bom? Beijão para vocês, né? E até fevereiro. Oi. Então, eu também queria só falar, assim, né, desejar também muita luz para todo mundo, né, e convidar todo mundo para o encontro com Jesus,
né? Que é dia 24, às 6 horas da tarde, né? E, então, assim, dia 24, para quem não conhece o Encontro com Jesus, é um encontro mesmo, né? Porque a gente, na noite do Natal, às vezes, a gente fica tão perdido, às vezes, com presente, comida, né? E é um momento, e a gente esquece a essência do Natal, né? Que é estar com Jesus, que é realmente celebrar, né, o nascimento de Jesus. Então, assim, o encontro com Jesus é para isso, é para trazer a gente para essa sintonia, né? Que é a essência do Natal de verdade. E acho que esse ano mais ainda, né? Porque esse ano foi um ano de rever as essências, né, da vida, do que realmente é importante, né? Então fica aqui o convite para a gente estar todo mundo junto no dia 24, né, às 18 horas começa, tá? E esse ano vai ser diferente, né? Não vai ser presencial, mas nós vamos estar todo mundo junto, né? Pela plataforma digital também. Tá bom? E vai ter o link, vamos acompanhar no grupo do Luz e Amor, tá? Então fica o convite. E eu também desejo igual o Adolfo, e eu tenho certeza que todo mundo aqui deseja, né? Muita luz, muita saúde, saúde física, saúde emocional pra gente. E esse ano vai ser um ano de grandes conquistas também, como foi esse ano passado, né? E vamos seguindo, tá bom? Um beijo para todo mundo. E vamos fazer a prece, Adolfo? Isso. Então tá, eu vou pedir para a Zilda fazer hoje. Você faz para nós, Zilda? Faço sim. Tá bom, obrigada. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer essa espiritualidade que está sempre presente junto de nós, nos auxiliando, nos dando os ensinamentos necessários e pedindo que Deus, nosso Mestre Jesus, também possa iluminar todas as nossas famílias, que possamos ser protegidas por esses benfeitores, pelos nossos anjos guardiões, que tudo possa ser merecedores desta noite de hoje, as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que nós possamos ser iluminados, não só nós, mas todas as famílias, que possa ser iluminada neste fim de ano, com as suas comemorações, com os pensamentos até o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.